Depois de uma semana sem capítulos, spoilers começam a sair e eles trazem informações muito relevantes para toda a história de One Piece e para a construção desse novo arco e principalmente da saga final. Então hoje nós vamos debater tudo sobre esses spoilers e o que eles verdadeiramente escondem. Lembrando, caso você não goste de spoiler e não queira saber nenhuma informação sobre o novo capítulo de One Piece, o 1065, sinta-se livre para deixar o vídeo e se proteger dessas informações. O capítulo começa com uma capa colorida dedicada ao filme Red, né? A gente não vai ter histórias de capa, ou seja, informações que irão ficar escondidas aí, não só isso, como mais coisas sobre os piratas do Barba Negra. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer no próximo capítulo para ver se a gente realmente deixou essa luta entre Law e Barba Negra de lado por uma vez, ou se o Oda pretende revisitar ela no momento da explicação das Akumas no Mi. Já falei sobre essa teoria aqui, vou deixar aí embaixo um vídeo linkado para ela. E vamos lá então para o que vai acontecer nesse capítulo. O início dele aparentemente se começa com situação boa, não é One Piece, né? O Serafim do Jinbe ataca o grupo do Sanji e a gente tem a revelação de um outro Serafim. As coisas ainda estão muito delicadas para a gente descobrir exatamente como eles são criados, mas a gente tem uma base e essa base se dá por conta de todos eles que foram apresentados até o momento terem uma coisa em comum, que é o fato de todos terem sido Chichibukai em algum momento da história. E eu acho que um fator muito importante aqui que pode decidir um pouco sobre como vai funcionar os Serafins é a questão da altura dele. Como a gente viu, Mihawk e Hancock tinham Serafins de corpo mais sobre o passado deles, né, com estatura mais baixa, tendo a aparência de uma criança. Já o Kuma, ele tinha a aparência de um adulto já, tendo a própria aparência que ele tem na história atual. Então eu acho que isso é importante porque o Kuma foi alvo de experimentos mesmo após sua entrada no Shichibukai. Já esses outros personagens podem ter tido um envolvimento no seu passado com o governo mundial. A gente sabia da situação tanto da Hancock quanto do Jinbe. A gente só não consegue confirmar a do Mihawk e eu acho que isso pode acabar sendo revelado num futuro próximo, já que ele possui muitos mistérios também, né? Não só ele, como Shanks e muitos outros personagens. Mas essa questão sobre qual é o verdadeiro motivo pelo qual ele aceitou se tornar um Chichibukai é ainda muito vago, é uma resposta muito distante sobre o que a gente tem hoje, assim como a Hancock, talvez por proteção, mas se for de fato por proteção, a gente deveria ter pelo menos o conhecimento de algo sobre o seu passado. Então eu vou ficar bem atento para ver se esse Serafim vai ser alto ou baixo, se vai ter uma aparência mais jovem ou uma mais adulta. Eu acho que isso pode definir um pouco o rumo de como vai ser tratado essa arma criada por Vegapunk. Continuando o capítulo, o Serafim ataca o Sanji, o grupo dele, e a gente pode entender que vai haver um grande confronto. Eu espero pelo menos que eles descubram que é o Serafim e não acreditem que é verdadeiramente o Jinbe, né? Que seria uma situação muito esquisita e um pouco agoniante, né? Mas enfim, essa situação vai levar a gente a ter um impacto sobre o quão forte são os Serafins, porque a gente só viu o confronto deles contra o Barba Negra, que é um personagem de muito alto nível. Então pode mostrar um pouco o quão alto é o nível desse Serafim em relação aos comandantes de um Yonko, já que o Sanji teoricamente ocupa o segundo lugar. Uma coisa que não saiu nos spoilers oficiais, mas foi dita por alguém, é que seria meio que triste o capítulo pro Sanji, então talvez a gente veja ele perdendo pro Serafim numa luta ou tendo dificuldades para lidar com ele, o que é normal, já que até o Barba Negra meio que sentiu um impactozinho sobre o que era aquele ser muito esquisito. Então ele já conhecia um pouco sobre a história daquela aparência diferenciada, da cor daquele ser, das asas, e eu acho que isso tudo pode aumentar ainda mais as chances desses seres terem um envolvimento muito grande com o passado de One Piece. E a gente vai entender isso já já. A gente acaba descobrindo os três outros Vegapunk. Edson e Pitágoras são robôs.
Aparentemente, os outros possuem um pingo de consciência a mais do que esses, talvez? Ou eles são pessoas reais que acabaram obtendo a consciência do Vegapunk, por isso se tornaram parte dele, satélites dele, e aí... Mas isso ainda não foi o suficiente para eles deixarem de serem eles mesmos. É um pouco delicado isso, porque a gente não entende até onde vai essa questão do robô. Mas fica aí o questionamento. O que realmente são todos esses Vegapunks? Será que são feitos da mesma forma? E o York é quem come pelos outros Vegapunks, mostrando que pelo menos eles precisam ter uma alimentação, né? Eles ainda são seres humanos. Não esses dois, né? Edson e Pitágoras, mas... Fica aí o momento em que a gente vai conhecer todos os outros satélites, tanto que o capítulo se chama 6 Vegapunks. A gente deve ver um pouco de cada um deles, talvez entendendo mais suas funções, porém isso só vai ser mostrado tanto na versão final dos spoilers, onde tem eles completos, tanto no capítulo de fato, mas aí eu já prefiro esperar pelo capítulo final. E aqui vem uma revelação muito importante. Egghead não é a ilha do futuro, é a ilha do passado, porque sua tecnologia é semelhante à tecnologia do Reino Antigo. Isso é uma informação muito bombástica que pode trazer muitas teorias para o mundo de One Piece da maneira como ele está hoje. Primeiro que o Reino Antigo possuía uma tecnologia diferente e ele possuía conexão com a Lua e toda aquela questão deles serem... seres que tinham além de uma raça diferente, tinham inteligência um pouco mais avançada do que os seres da Terra. Eu acho que isso pode se provar verdade agora com o Vegapunk. E isso também aumenta ainda mais a chance do Vegapunk ser o líder daqueles piratas espaciais, ou pelo menos ter algum envolvimento com eles. Então, podendo confirmar também a teoria de que o Vegapunk é da Lua. Claro, o Reino Antigo não é obviamente 100% de certeza da Lua, mas são muitos mistérios e as coisas que a gente tem de ligação dele são relacionadas muitas vezes com a Lua também. Então isso é um ponto a ser estudado, a ser teorizado para a gente chegar em conclusões melhores, porque isso vai abrir um leque muito grande. Por exemplo, os automatas que a gente viu na Lua, mostrando que eles podem ser uma tecnologia que está presente aí e que a gente até chegou a ver no capítulo passado. Mas para uma review mais completa sobre todas essas informações, eu prefiro esperar o capítulo sair de verdade, que aí eu tenho uma opinião mais formada sobre todos esses detalhes do Vegapunk poder ou não ser da Lua, e enfim, tudo que foi revelado nesse capítulo. E no final do capítulo, o grupo do Luffy encontra alguns robôs antigos, e é aí que entra a parte dos autômatas. Quando a gente estava vendo eles andando lá por baixo, vendo eles falando sobre como é que é a situação de todo aquele terreno do Vegapunk, toda aquela ilha que tem climatização específica e tudo mais, a gente vê algumas pessoas andando. Quais são aquelas pessoas? Talvez sejam relacionados com os autômatas e sendo então relacionados com esses robôs antigos. A gente vai ter que ver, mas pelo visto será um pouco mais de conhecimento sobre o Vegapunk e suas capacidades que a gente vai ver nesse capítulo. Eu estou bastante interessado, mas como foram spoilers bem iniciais e não tem muita coisa sendo revelada ainda, eu vou ter que esperar para fazer um vídeo mais detalhado sobre. Então, por enquanto é só isso, a gente vai ficando por aqui. Se você gostar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar ligado em tudo sobre One Piece. Essa semana o filme Red libera para todos daqui, então vão assistir, não exatamente por o filme ser bom ou não, porque eu não sei dessa informação, mas para apoiar o One Piece no Brasil. Como a gente sabe, a comunidade vem crescendo cada vez mais, veio One Piece dublado, a gente está tendo uma continuidade na dublagem, o que é muito importante, e cada vez mais a gente pode ter conteúdo desse mangá incrível pra cá. Então não se esqueçam de ir lá assistir e dar uma moral para os dubladores também. Eu vou ficando por aqui, um abraço, valeu, falou e eu fui!